Bom, dando continuidade à nossa reflexão, né? Hoje é a última semana desse bimestre, então vamos ver se a gente consegue finalizar aqui o texto. Falta só um pouquinho aqui da vontade da visualização, perdão, e depois um trecho da imaginação. Conforme nós conversamos, eu não sei se vocês observaram, eu mandei no grupo o exercício aqui, né, que ele sugere de concentração, visualização, e depois um trechinho da técnica do como se, que ele cita aqui. Então aí a gente parou nesse trecho de visualização e vontade. É óbvio que esses exercícios requerem o uso da vontade. É a vontade que nos capacita a focar nossa atenção na imagem. Repetir o exercício e manter a visualização firme. A relação entre vontade e imaginação é interessante. Coé comentou que, quando a vontade e a imaginação entram em conflito, a imaginação sempre leva vantagem. De certo modo, isso é verdade. A vontade não pode produzir um resultado externo ou uma atividade a não ser por meio de imagens, isto é, sem o uso da imaginação. Foi descoberto que todo movimento físico é precedido de uma visualização consciente, ou, mais frequentemente, inconsciente. O uso da vontade, portanto, envolve evocar e dirigir imagens e atuar através delas. Outra função da vontade, e que deve preceder a evocação, é a sustentação das imagens. A sustentação das imagens é a sua escolha. A escolha é uma função específica da vontade. Isso nos traz a correta escolha de imagens. De início, durante o período de treino, devemos usar imagens de caráter positivo, mas sem significado profundo ou simbólico, apenas nos treinando, para visualizá-las, sem qualquer atividade mental sobre seu significado. Por exemplo, podemos visualizar algo que sugere uma qualidade que queremos evocar ou desenvolver, como força, serenidade, coragem. Depois vem a utilização de símbolos significativos. Ao usar esses, a visualização é combinada com a meditação reflexiva sobre o significado do símbolo. De início, podemos alternar o nosso foco entre visualização e reflexão. Logo depois, descobriremos que podemos fazer ambas ao mesmo tempo. Então, aqui é bem importante esse trecho, porque é dito que a imaginação é uma função psicológica muito potente, porque ela unifica mente e emoção. Quando a gente imagina algo, a gente quer algo, né? Em geral, a gente imagina uma coisa que a gente gosta. Então, tem muito a ver com um aspecto emocional, mas também a gente está utilizando, em alguma medida, a nossa mente. Então, ela produz uma unidade que é muito difícil de ser produzida no dia a dia. Em geral, quando a gente pensa algo ou quando a gente sente algo, muitas vezes não apresenta essa coerência, essa junção entre mente e emoção. Então, quando a gente imagina, embora isso seja feito como o próprio texto diz, na maioria das vezes inconscientemente, a gente está juntando numa função psicológica outras duas. Então, é muito difícil, como a Sajoli diz aqui, desculpa, ah, que
a imaginação sempre leva vantagem sobre a vontade, se a gente for, né, separá-las. Então, é muito importante que a gente utilize a vontade para evocar, para dirigir essas imagens e para atuar através delas, né? Então, utilizar a vontade já desde o início de forma mais consciente na escolha das imagens, né? Que também é uma função, a deliberação é uma função da vontade, como a gente vai ver logo depois também, num estudo mais específico sobre vontade. E aí, então, primeiro ele diz para a gente escolher essas imagens e aí trabalhar só com imagens sem um grande significado simbólico, para a gente ir fazendo esse treino mesmo de sustentação, de imaginação, né? Aí depois a gente escolhe imagens que têm um significado simbólico, porque aí sim, um pouco melhor treinados, a gente pode sustentar a visualização e então aprofundar no seu significado, né? Construindo passo a passo aí esse trabalho. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma contribuição? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Tipos de símbolos e seu uso. Existem vários tipos de símbolos e nós temos uma ampla variedade de escolha de acordo com nossa preferência e propósito. Os principais grupos simbólicos são naturais, céu, terra, água, fogo, montanhas, humanos, mitológicos, imaginativos, abstratos, números, formas geométricas, cores. Há também símbolos de caráter individual ou pessoal, que podem surgir espontaneamente, como os que aparecem em sonhos, ou podem ser evocados através do desenho livre e outras técnicas. Depois de praticar com imagens estáticas simples que não se alteram, podemos avançar para o estágio mais difícil de visualizar um processo, ou seja, um objeto ou cena que muda e se desenvolve. Um dos exemplos mais simples disso é visualizar um botão fechado e vê-lo desabrochando. Esse exercício vai ser apresentado logo adiante. O exercício da rosa, a gente vai ver. Então, aqui, né, é mais fácil a gente sustentar um determinado símbolo, como a gente faz na nossa meditação, por exemplo, que é uma forma geométrica. A gente visualiza uma estrela dourada de 4 pontas. O que é isso, né? Qual que é a diferença da imaginação? A gente vai ver depois, um pouco melhor. Mas a visualização, a grosso modo, ela tem a ver com algo que tem mais forma, né? Então, por isso que pode ser um símbolo, pode ser uma imagem natural, né? Já a imaginação, ela tem mais a ver com algo que também vai se apresentar, claro, na forma de uma imagem, de uma forma, mas em geral ela vai ter um significado junto. Então, não quero confundir, a gente vai ver já já. Mas aqui, então, o mais fácil é a gente visualizar um símbolo e sustentá-lo, né? Primeiro estático, como ele disse. Depois tem o exercício da rosa, que a gente vai imaginar o seu processo de desabrochar, que é um exercício que eu acho que a gente já viu em algumas vezes. Eu tenho ele gravado, eu acho. Eu vou mandar depois no grupo, que é um exercício bem bacana que foi criado pelo Assagioli. E onde que a gente parou? Aqui. Outro desenvolvimento da função criadora de imagens
é a evocação do que os psicólogos chamam de imagens de outros sentidos, como auditivas, olfativas ou táteis. A palavra imagem pode parecer indevida aqui, mas tais impressões, como sons e cheiros, são de fato imagens evocadas subjetivamente, isto é, sem qualquer objeto correspondente que as cause. Olha que interessante, né? Às vezes a gente associa imagem com visão, mas muitas vezes, quando a gente imagina algo, isso traz também, evoca, né, nos nossos conteúdos psicológicos internos, também sensações, cheiros, sons, né? Às vezes, por conta de uma cena, de uma imagem, a gente consegue também evocar, ou seja, trazer outros sentidos. Vocês já tiveram essa experiência? Às vezes a gente tem um déjà vu, né? Fala assim, eu já senti isso, eu já vi isso. Não sei se é visualização, né? Se é uma imaginação. Verdade. E às vezes, por exemplo, né, se a gente imaginar, imagina ou lembra, né, traz uma imagem para sua mente da, sei lá, da sua avó fazendo um bolo. Isso vai trazer também para gente um aroma desse bolo, ou o gosto que isso traz, né, ou os sons que tinha numa determinada cena que a gente imagine, né? É isso mesmo. Muitas outras imagens, símbolos ou fluxos de imagens podem ser usados. Uma técnica de valor especial é nos imaginarmos expressando certa qualidade que precisamos desenvolver. Isso é muito legal. No início, pode ser uma imagem estática de nós mesmos representando uma qualidade desejada. Depois, podemos estender isso e nos visualizar enfrentando situações específicas da maneira que gostaríamos. Mas deve-se compreender claramente que esse exercício não é um fim em si mesmo. Se parássemos aí, o resultado seria contrário ao nosso objetivo e faríamos da imagem idealizada uma fuga ou substituição de um esforço pessoal. Portanto, não deve haver expectativa passiva de que a imagem se realize. Ela deve ser considerada como um padrão, um modelo, que ajudará a trazer a imagem ideal para a realidade da vida externa. Ela poderá, de fato, ser comparada à visão e ao modelo interno que o escultor deve ter da forma que vai produzir. Eu vou ler só mais esse pedacinho, daí fica mais claro. O modelo ideal de si mesmo pode ser visualizado de várias maneiras. Pode-se ver um modelo perfeito que representa a meta final, ou pode-se dar cada passo nessa direção sucessivamente, visualizando uma qualidade ou situação por vez, assim chegando gradualmente ao todo perfeito. Esse último é um método de trabalho mais fácil e mais efetivo, contrabalançando qualquer tendência de esquecer a realidade numa substituição puramente idealista. Essa técnica do modelo ideal é uma técnica que é usada em muitos treinamentos de coaching, por exemplo. Porque você tem. Vamos pensar que eu chego para o meu coaching ou, né, para alguém que está dando uma mentoria para mim e digo que eu tenho dificuldade de falar em público. Então, ah, essa técnica, né, do modelo ideal, você imagina a situação de você estar falando em público, por exemplo, numa reunião sua de trabalho. Então, nesse aspecto de você se conectar com essa cena, de você evocar da sua alma a coragem, o empoderamento, se a gente puder usar essa palavra que está na moda, né?
E você se imaginar nessa situação é como se trouxesse um pouco dessas qualidades para o seu dia a dia. E a gente imaginar-se dando certo, com sucesso, né? Isso pode ser bom, pode ser um primeiro caminho para algum tipo de resistência interna que a gente tenha em relação a uma situação que a gente quer transcender. O perigo aqui é isso ficar nesse ponto e a gente de repente entrar numa fantasia ou num sonho. Então, é importante sim a gente visualizar antes, perdão, a gente imaginar, porque a gente não está visualizando uma forma, a gente está construindo um cenário, então isso tem mais a ver com imaginação, mas à medida em que a gente vai trazendo para quadros, que a gente vai organizando melhor esse cenário, a gente vai trazendo para a forma, ou seja, a gente vai formando quadros, visualizações. E aí ele diz, né? O exercício não é um fim em si mesmo. Se parássemos aí, seria o contrário do nosso objetivo, né? E faríamos da imagem idealizada uma fuga ou substituição do esforço. Então não é isso, né? Não deve haver uma expectativa passiva de que aquela imagem se realize por si só. Ela deve ser considerada um modelo, um padrão que ajudará a trazer a imagem ideal e para a realidade da vida externa, né? Ela poderia ser de fato comparada à visão e ao modelo interno que o escultor deve ser, deve ter daquilo que ele vai produzir. Esse modelo pode ser visualizado de várias maneiras. Pode-se ver o modelo perfeito que representa uma meta final, ou pode-se dar um passo a passo, visualizando a cada situação ou uma situação por vez, chegando a nível perfeito. E aí ele diz, né? Esse último é um método de trabalho mais fácil e mais efetivo, contrabalançando qualquer tendência de esquecer a realidade numa substituição idealista. Então, você pode visualizar o todo já, mas o ideal é você construir um passo a passo e aí então você utilizar a imaginação para alcançar cada degrau da sua escada, porque isso evita, como eu dizia, né? E a gente ir para o mundo da fantasia e também evita a gente achar que precisa de ter um esforço de desenvolvimento, né? Fica uma coisa que é mais emocional e mais fantasiosa. Ao passo que, quando a gente se apropria dessa técnica, mas a gente constrói um passo a passo, a gente vai se fortalecer desse modelo ideal, mas a gente não vai perder de vista o que é necessário para cada passo ser alcançado desse modelo ideal. Então a gente vai usar da imaginação, mas a gente também vai trabalhar com a mente, a gente também vai trabalhar com a vontade. Então, sim, aí a gente vai provavelmente ter um ganho maior. Tudo fica claro aqui para vocês essa diferença? Sim, é mais fácil. Sim, Não devemos, entretanto, aplicar esse método a outras pessoas, exceto com maior cautela. É mais para a gente mesmo, né? Muito dano é causado, especialmente por pais que projetam em seus filhos, mais ou menos conscientemente, a imagem do que acreditam que eles devam ser. E essa é frequentemente uma imagem idealizada daquilo que os pais falharam em se tornar, ou daquilo que os pais não tiveram, por exemplo, uma condição financeira. Eu vejo isso muito na escola, né? Os pais não só projetando imaginativamente, mas trazendo um monte de condições que eles não tiveram. Isso é muito bom por um lado, mas por outro lado, às vezes também evita que os filhos se frustrem, ou que os filhos deem os passos que eles deram e que foram tão importantes para que eles tivessem uma realização pessoal, profissional, né? Que muitas vezes foi conquistada a partir de dificuldades, né? Claro que se a gente for possível para os nossos filhos, para as nossas crianças, que a gente facilite algumas coisas, é tão importante. Mas também é importante que a criança experiencie as suas próprias conquistas,
né? Tais imagens raramente correspondem às verdadeiras possibilidades ou às corretas linhas de desenvolvimento de cada criança, que ou se rebela legitimamente ou é forçada a aceitar um papel que muitas vezes é inadequado para a realidade dela. Desculpa. Isso tem consequências prejudiciais, e muitos transtornos psicológicos podem resultar dessas imposições. A diferença entre imagens simbólicas e imagens comuns é que as primeiras, as simbólicas, têm um significado especial. Uma imagem simbólica ou um símbolo, além do seu valor aparente, representa uma ideia ou verdade, que em si mesma é abstrata ou amorfa, ou seja, não tem forma, e necessita de alguma formulação que lhe dê expressão, tanto para nós mesmos como para a comunicação com os outros. Muitas imagens podem ser encaradas de maneira puramente objetiva ou ser usadas para transmitir um significado simbólico também. Um exemplo disso é a imagem de uma montanha. Ao visualizar uma montanha, alguém que tem em mente puramente objetiva vai ver apenas aquela forma bela externa. Mas alguém que perceba seu significado simbólico verá também a montanha como uma via de acesso a níveis superiores, em um lugar de ampla visão, e perceberá várias analogias com a vida interna, com a ascensão, com a penetração em níveis de consciência superiores. Essa imagem terá, então, um efeito elevador e espiritual. Aí é muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente for, por exemplo, na nossa meditação, tem outros modelos de meditação, além dos que a gente faz, mas que a gente também pode fazer nos próximos meses, é da gente escolher modelos de meditação para a gente fazer em casa. A gente tentou fazer isso um momento, e aí a gente percebeu que foi enfraquecendo, então a gente voltou a meditar em grupo, mas a gente pode unificar as duas coisas, né? Ter esse nosso momento em grupo, mas também a gente ter modelos de tipo uma mentoria de meditação em casa, individual, mas a gente utiliza muitos símbolos que a princípio, por exemplo, poderiam não ser observados com um significado, fica o símbolo por si só, mas depois também a gente pode ir treinando esse olhar para aprofundar a partir daquele símbolo, tentar chegar num significado, porque no fim das contas é isso que o símbolo faz, né? O símbolo é sempre uma porta que a gente tem algum tipo de relacionamento, de relação, para depois a gente aprofundar a nossa, a nossa reflexão, a nossa contemplação, a nossa experiência para algo que traga um significado. Dá tempo da gente ler esse último trechinho, mesmo que a gente não consiga refletir tanto. Aí o exercício da rosa eu passo para vocês porque eu tenho gravado. Tá Aí a bom. gente, aí a gente termina, né, esse trecho. Também a gente ficou um pouco mais corrido, porque eu tirei 2 semanas de férias, né? Então aí a gente não fez a reflexão, mas teria dado tempo. Imaginação. A imaginação é usada consciente ou inconscientemente em todas as áreas. Ela desempenha um papel definido, por exemplo, na ciência, mesmo nas ciências físicas, em que se pensaria que ela teria pouco espaço. A intuição e a imaginação têm uma conexão especial. A intuição abstrata tende a se revestir ou se expressar em imagens, que poderiam ser chamadas de veículos da intuição abstrata original. Alguns dos grandes cientistas perceberam isso. E o matemático francês, não sei pronunciar, gente, essa palavra,
Vou colocar como fala, tá? Poincaré, mas deve estar errado. Escreveu há muito tempo sobre o uso da imaginação na ciência. Outros também falaram sobre como alguma descoberta lhe veio na forma de uma repentina imagem ou padrão, como no famoso caso do físico Kekulé, que viu os átomos dançando no ar de acordo com sua teoria de agrupamentos de átomos. Então aqui é muito legal, porque quando a gente pensa em intuição, ou quando a gente pensa mesmo numa ideia, a ideia também é algo abstrato. E para a gente compreender num primeiro momento, é preciso que a gente tenha uma manifestação, uma expressão, uma imagem que nos conecte com essa ideia, que é algo mais abstrato, ou com essa intuição, essa percepção que vem de níveis que transcendem a mente, né? Mas para a gente conseguir compreender, a gente precisa de uma conexão mental. E muitas vezes as imagens fazem isso, porque quando a gente imagina algo, ou quando a gente tem dentro do nosso repertório de experiências uma imagem que simboliza algo maior, a nossa própria alma, porque a intuição é uma faculdade da alma, na verdade, é uma faculdade ainda mais elevada que a alma, intuicional ou búdica, mas ela se utiliza também da nossa alma, e a nossa alma, para se fazer entender, vai buscar alguma imagem dentro do nosso repertório. E às vezes a gente fixa e relaciona essa ideia com uma imagem. Claro que é isso que acontece no começo, mas também é importante a gente desassociar, a gente usar essa imagem que a alma promoveu como forma de conexão, mas a gente fazer o caminho inverso também, né? De a partir dessa imagem transcender e voltar a nossa atenção, a nossa contemplação, a nossa meditação para essa imagem no sentido de transcendê-la novamente e chegar nesse significado mais profundo, que pode ser uma intuição, pode ser uma ideia, uma contemplação. Em nosso trabalho com a função imaginativa, no trabalho criativo, né, devemos distinguir claramente entre usar a imaginação e as imagens como substitutos para a realidade, que é uma imaginação passiva ou negativa, e às vezes é um mecanismo de fuga. E seu uso ativo e positivo como um meio efetivo de criação, tanto no mundo interno quanto no externo. Tudo depende, como nas outras coisas, de como usamos a imaginação. Também devemos mencionar a distinção entre visualização e clarividência. A clarividência é receptiva, enquanto a visualização é uma projeção positiva. A clarividência é o resultado de uma sensibilidade negativa no sentido de recepção psíquica. E a visualização é ou deveria ser sempre uma criação da vontade, sob controle da mente. Isso é muito comum em grupos que às vezes a gente está mentalizando ou visualizando algo, e aí alguém fala, nossa, mas aí em determinado momento eu vi tal coisa. E aí a pessoa se desvia do trabalho grupal de visualização, de construção, de criação, porque veio uma determinada imagem para ela e aquilo produziu algum significado, teve algum sentido, e ela entra nesse aspecto, entra nessa imagem que foi vista e muitas vezes pode ser uma clarividência, mas às vezes pode ser simplesmente uma distorção ou uma distração da mente. E aí então a pessoa se fixa nisso que ela viu e deixa de trabalhar como grupo na construção criativa. Então a visualização ela é sempre um ato de vontade. Vamos visualizar tal forma, né?
que é muito diferente de quando a gente tem a clarividência ou a gente é sequestrado do nosso propósito dentro da meditação, por exemplo. O que também acontece, às vezes, numa pessoa que usa muito a imaginação como fuga para construir um mundo cor-de-rosa que é diferente daquela realidade que ela está vivenciando. Então é muito importante a gente usar a imaginação, como a gente viu, né, no como se, na construção de um modelo ideal, mas sem tirar os nossos pés da realidade, porque aí fica o mundo de Poliana, né, que é pouco efetivo na nossa transformação pessoal. O último parágrafo aqui. A visualização e a imaginação são especialmente úteis para ajudar a construir as leis e princípios que recebem um lugar especial nesse nosso curso. Vários aspectos da nova ordem mundial podem ser visualizados, como as necessárias novas estruturas na economia, na educação, nas artes, como um meio social, religioso, que podem ajudar a produzir uma sociedade mais iluminada e aliviar um pouco do sofrimento do mundo. Fazer isso não é apenas uma vã imaginação ou criar um mundo fantasioso. É criar padrões de pensamento e fortalecer correntes de energia que podem ajudar a estabelecer os elementos necessários. A visualização não deve ser usada independentemente, mas em conjunto, né, com os outros tipos de ação interna, porque aí então ela vai ter um papel fundamental. Isso será abordado na próxima apostila, sobre invocação e meditação criativa. Então eu não vou ler sobre o exercício da rosa, porque eu tenho ele gravado em algum lugar. Então eu vou procurar e eu mando no grupo de novo, como eu fiz com a técnica do como se, tá bom? Desculpa que ficou meio corridinho aí, é, nessas nossas duas últimas aulas, mas a gente conseguiu assim finalizar o nosso cronograma. De novo, né? É, as minhas férias tiveram um papel aí que fizeram a gente atrasar um pouquinho, mas tudo bem, né? A gente tem as gravações para rever. Preciso organizar também, que ficou um pouquinho atrasado, mas eu me comprometo a fazer isso nesse final de semana, tá bom? A gente passou um pouquinho o nosso tempo, então eu vou parar